Fala pessoal, tô de volta aqui no canal e hoje a gente tem muita coisa para falar, principalmente sobre a preparação do Vasco para a estreia no Brasileirão no próximo domingo em São Januário contra o Grêmio, e também a gente tem novidades sobre o mercado, alguns assuntos para atualizar vocês, então fica com a gente aqui até o final desse vídeo e, como eu sempre peço, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com os amigos, se inscrever se você ainda não for inscrito e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que está rolando lá no Vasco. Começando a falar sobre a preparação do Vasco para essa estreia no Brasileirão, nesse final de semana o Vasco joga no domingo em São Januário contra o Grêmio pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. O Vasco teve aí um tempo maior de preparação, já que acabou ficando fora das finais do Campeonato Carioca. Então, nesse tempo, a equipe do Ramon Dias fez uma espécie de intertemporada, fez alguns jogos treinos, contra o Olaria, contra o Volta Redonda e agora no último sábado contra o América Mineiro. Inclusive venceu de 2-1 com gols do Cleiton e do Verratti e finalizou essa preparação, esses jogos treinos para a estreia no Brasileirão. Então o Vasco tem essa semana aí cheia também de treinamentos para se preparar para fazer esse jogo contra o Grêmio em São Januário, no domingo. Então a gente espera que esse ano comece com o pé direito para que não passe o sufoco do ano passado e tenha uma temporada tranquila, sem sustos até o final do ano. No final de semana, o Cruz Maltino enfrentou o América Mineiro em São Januário. Primeiro gol saiu aos pés de Cleiton, que aproveitou o erro do goleiro e marcou. Na segunda etapa, o time da casa tenta ampliar nessa jogada. O segundo gol veio de Verratti, que mandou no cantinho. Agora, falando sobre mercado, a gente vem trazendo esse nome há semanas aqui no canal para vocês, que é o Marlon Freitas. O Vasco não desistiu desse jogador, ainda tenta a contratação do volante do Botafogo, que é tratado como o plano A do Vasco nessa janela doméstica, que se iniciou no dia 1º de abril e fecha no dia 19. Então o Vasco fez a primeira proposta, ao Botafogo pelo Marlon Freitas, e a tendência é que essa semana as conversas comecem a se estreitar entre os clubes nessa negociação. O jogador tem o desejo de se transferir para o Vasco, já transpareceu isso, já falou sobre a sua vontade, mas o Botafogo não tem o interesse de negociar. Então, assim, o Vasco vai precisar ter paciência e lidar com essa situação com cautela para poder ter um final feliz. Continuando com os outros nomes que a gente tinha falado aqui para vocês, o Martínez, do América Mineiro, acertou com o Fortaleza, então esse nome já está fora da lista do Vasco, não vem mais e vai jogar na equipe do Vojvoda. Agora, o Kaique, do Juventude, o Vasco também tem interesse na contratação desse jogador e a tendência é que ainda hoje, ou no máximo amanhã, o Vasco avance pela contratação do volante. Lembrando que qualquer novidade envolvendo esses nomes e esses possíveis reforços do Vasco, a gente traz tudo para atualizar vocês aqui no canal. Agora eu vou deixar um trechinho do Pedrosa falando um pouquinho de como que é o panorama atual do Vasco na busca por esses jogadores. Vamos lá pelos três nomes que a gente trouxe aqui na última semana, na verdade nas últimas semanas já. Primeiro, o Emanuel Martínez, jogador do América Mineiro, está acertando sua ida para o Fortaleza, daqui a pouco o Vene pode até trazer mais detalhes sobre isso, então não vai para o Vasco da Gama. O Kaique, volante do Juventude. O que eu soube hoje é que nessa tarde o Vasco vai avançar pela contratação dele. Já era algo que o próprio jogador já tinha dado o sinal verde, o empresário dele também já tinha dado o sinal verde. Faltava acertar a última questão com o Juventude, pelo que eu soube, essa questão vai avançar. E o outro é o Marlon Freitas, é o grande trunfo aí do Vasco da Gama nessa janela de transferências, onde a comissão técnica e a diretoria querem muito esse jogador, contam com a vontade do jogador, contam com essa situação dele querer jogar no Vasco da Gama, mas o Botafogo dificulta liberar. Porém, o que eu pude receber agora é que parece que as coisas vão andar nessa semana no sentido dele ser vendido para o Vasco da Gama. Não tem confirmação disso ainda, mas o Vasco segue otimista e por isso não desistiu da negociação. Exemplo, para contratar o Martínez, caso o Marlon tivesse sido recusado a proposta mesmo, seriam cerca de 2 milhões de dólares. E é o mesmo valor que o Vasco ofereceu para o Marlon. Então o Vasco, como já estourou esse orçamento desde o início da temporada pela atuação bem fraca do ex-diretor de futebol, o Vasco está meio que nas cordas pela janela doméstica que está fechada. O grande problema do Vasco nessa temporada foi a janela inicial. Foram 3 meses, mais de 100 milhões gastos, uma falta de sinergia da diretoria com a comissão técnica, vários jogadores pedidos e o diretor técnico tomou à frente de várias negociações, e outras até dificultou, a verdade é essa. Claro que a 777 também tem culpa, como até disse aqui na situação do Pedro Henrique, mas o grande problema do Vasco nessa temporada não foi falta de dinheiro, foi como se gastou esse dinheiro. Perdeu esses jogadores, lacunas continuaram, o Vasco da Gama hoje tem um elenco
igual ou até pior do que o final do ano passado, e nesse momento o grande problema do Vasco foi o Alexandre Matos. Mas o clube também tem outros problemas. Não tem diretor comercial, não tem um novo diretor de futebol, tem problemas nessa questão da janela e também limitação de orçamento. Por quê? Porque esse orçamento foi estourado no começo da janela. Então agora é o Vasco, vai tentar trazer o Kaique e vai tentar contratar o Marlon. A tentativa é essa, Fernanda, de um otimismo, porque o Marlon quer jogar no Vasco da Gama, o Kaique, o próprio jogador e o empresário dele também já aceitaram a proposta do Vasco, só que tem que esperar agora o Botafogo aceitar. E também melhorou a proposta do Botafogo? Eu não tenho essa informação. O que eu soube é que nessa semana o otimismo era maior. Tinha sido uma proposta muito pequena, né? Não era muito pequena. 2 milhões de dólares para um jogador de 28 anos não é pequeno. Eu digo aos olhos do Bota, né? Mas porque questão... do outro lado tem alguém que vende, Fernanda, tem alguém que compra, tem alguém que vende. Quando o jogador força, o negócio dificilmente não acontece. O Léo falando pro mercado é um baita valor. Se a gente for parar e analisar, um baita valor. Essa proposta não é pequena. 12 milhões de reais para um jogador a questão do Botafogo não precisa de dinheiro também, né? É isso aí. Agora eu vou deixar aqui um recado do Pedrosa com a Simples Reserva para vocês. Dá uma olhada. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Lembrando que com o código PEDROSA10 vocês têm 10% de desconto na Simples Reserva. É só clicar nesse link que está aqui embaixo na descrição ou apontar seu celular para o QR Code que está aí na tela. E não tinha como a gente não falar aqui nesse vídeo sobre as ações que o Vasco promoveu ontem no domingo, dia 7 de abril, sobre o centenário da Resposta Histórica. O CRVG Associativo, em conjunto com a SAF, organizaram diversas ações, diversas comemorações em relação ao centenário dessa data tão histórica e representativa para o Vasco e para o vascaíno. E a principal delas foi a do Cristo Redentor vestido com a camisa do Vasco. Foi uma imagem muito impactante que ninguém sabia, assim, todo mundo foi pego de surpresa e foi muito legal, foi uma imagem muito bonita e eu vou deixar aqui agora para vocês alguns vídeos do que rolou ontem em comemoração ao centenário dessa data tão importante. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Essas foram as notícias de hoje. Lembrando que qualquer novidade e atualização, a gente está aqui no canal para deixar vocês informados de tudo que está rolando lá no Vasco. E não esquece, domingo tem a estreia do Gigante da Colina no Brasileirão de 2024 contra o Grêmio às 4 horas da tarde em São Januário. É dia de lotar o Caldeirão mais uma vez e fazer uma festa muito bonita para apoiar o Vasco nessa estreia do Campeonato Brasileiro esse ano. Valeu, até a próxima, tamo junto!